E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua nora ficou a sua nora, e desde aquela hora, perdão, a sua filha ficou sã. Amém, Senhor nosso Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 29 de novembro de 2024. Deus pôs no meu coração a sua palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 15. Esses versículos, versículo 21 em diante, uma palavra bem conhecida, a mulher cananeia. Meus irmãos, vemos aqui a palavra de Deus. Aqui diz o texto que partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa mulher estava pedindo socorro, porque não aguentava mais o sofrimento da sua filha. Pode ser, ouvinte, que você esteja passando por uma situação semelhante a esta mulher. Há demônios que não se manifestam em forma de possessão. Há demônios que mantêm a pessoa presa em vícios, em rebeldia, em comportamentos estranhos, em hábitos estranhos. Então, há demônios que mantêm a pessoa presa dentro de um lugar escuro. A pessoa não consegue nem abrir as cortinas do quarto ou da sala. A casa é toda fechada, não deixa o sol entrar. A pessoa tem um espírito que quer deixar a casa toda escura. O quarto escuro, tudo fechado, tudo escuro. Ela não gosta da luz. Há tipos de comportamento em que os demônios prendem as pessoas nesse sentido, através da escuridão, prisões espirituais. Ela não consegue se relacionar com ninguém. Não consegue ter contato com as pessoas lá fora. É introvertida a um ponto muito grave, um grau muito alto de introversão. Então, há espíritos, demônios que prendem as pessoas, não somente no caso de possessão, mas também em manias, em prisões. E a filha desta mulher diz aqui que estava miseravelmente endemoniada. Se a gente for imaginar o gadareno, o lunático, como que era o comportamento deles, o lunático era lançado no fogo e na água e convulsionava. O gadareno vivia em cemitérios, era preso com correntes, com cadeias, que eram correntes grossas, e diz que ele despedaçava as correntes. Nada detinha ele, e morava no cemitério. Então nós vemos, meus irmãos, o comportamento, o que os espíritos fazem com as pessoas. Mantém elas presas, usa como cavalo, como dizem por aí. Os espíritos usam a pessoa como cavalo. Ele quer um corpo para se manifestar. O diabo ele quer um corpo para satisfazer o seu desejo, o seu ego.
Ele quer destruir o homem, o ser humano, a mulher, que foram feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Como ele chegou para Eva e disse: é assim que Deus diz, lançando uma dúvida na mente de Eva. Não, se você comer deste fruto, você vai ser semelhante a Deus. Não vai morrer. Certo que não morrerei. O propósito do diabo era destruir a criação de Deus. Mas ele também foi sentenciado, não foi só Adão e Eva. Disse Deus que ele iria rastejar do pó da terra, maldita seria. Iria rastejar do pó da terra, ou seja, a serpente, que é o diabo, ele se alimenta de pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz aos Efésios: não deis lugar ao diabo. A nossa maneira de viver, meus irmãos, abre brecha para o diabo entrar e fazer arruaça. Gritarias, xingos, palavrões, brigas, glutonarias e tantas outras coisas abrem portas para o inimigo entrar. Filmes de terror, novelas cheias de adultério, principalmente uma emissora bem conhecida, a número 1 do Brasil, que doutrinou as pessoas com essas novelas profanas que causam adultério na família, perversão, confusão mental, ideologia de gênero, quer mudar a pessoa, a forma que Deus criou ela, brigas. Aí quando você vê aquela brigaiada na televisão, aquela porcaria de novela, você vai lá e desliga sua TV. Acabou tudo aquela briga. Aquela porta do diabo foi fechada. O inimigo não entra ali. Você fechou, estancou, tampou o vazamento de sujeira dentro da sua casa. Imagina, meus irmãos, essa mulher com a sua filha vivendo nessa situação. E muitos programas de televisão é esse verdadeiro lixo que entra dentro das casas das pessoas e destrói. Causa sujeira, causa arruaça, destruição na família, no casamento, perversão, imoralidade, vícios, sugestões, setas malignas. Essa mãe sofria com a sua filha. Diz que ela estava miseravelmente endemoniada, ela estava num quadro aqui de possessão. Naquele tempo, quando o Senhor Jesus foi em Jerusalém, quando ele veio de Deus, nasceu, ele foi enviado de Deus, nasceu numa virgem, cresceu como homem, até a sua estatura de 30 anos, começou a pregar com 33, com 30 anos, com 33 o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então vejamos, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus andava por esses lugares, Jerusalém estava em um lugar miserável. Fazia mais ou menos um período de 400 anos que Deus não se comunicava com o povo através de profetas. Então ele enviou João Batista, que preparou o caminho do Senhor, e depois enviou o Senhor Jesus Cristo, ao qual foi gerado no ventre de Maria. Então, meus irmãos, vemos que estava em miséria Jerusalém, possessões, como jovem gadareno, jovem lunático, os fariseus que viviam com as vestes lá em cima, com as vestes bonitas, ocupavam os primeiros lugares das cadeiras, mas faziam um comércio, eram mentirosos, o coração deles não era reto para com Deus, não eram verdadeiros. O Senhor Jesus chama eles de sepulcros caiados em Mateus 23. Porque eles eram sacerdotes e o estado de miséria em Jerusalém era grande. Então a função deles não mudava nada. O povo continuava no pecado, abrindo portas para o diabo, e os demônios faziam arruaça. E habitavam nas pessoas, colocavam doenças. Ou seja, o ofício deles e o sacrifício da lei era em vão. Porque vendiam pombas e vendiam animais no templo, faziam comércio, se alimentavam do dinheiro. Do dinheiro do povo, como vemos hoje aí muitos falsos profetas se alimentando do dinheiro do povo. E Jerusalém, em estado miserável que se encontrava, não parecia que a expiação pelo pecado através do animal não resolvia nada, porque a pessoa voltava às práticas dos pecados, era só o sangue do animal que era aspergido no altar. Mas a questão do pecado que estava ali no sacerdócio, então, não tinha valor algum.
estavam como o sacerdote Eli, apóstata, e deixando seus filhos Hofnis e Finéias fazer arruaça na frente do templo, sacrificando animais e usando as carnes ali do sacrifício para churrasco, se prostituindo com as mulheres em frente do templo. Naquela época. E nessa época em que o Senhor Jesus estava em Jerusalém, estava ali naqueles lugares, né? Estava também em Tiro e Sidom. Pegava toda aquela região ali, possessões, espíritos malignos. Não era só Jerusalém, mas era as cidades circunvizinhas, onde ele percorria ali, que todo o povo judeu, porque ele veio para os judeus. Por isso que os discípulos questionaram esta mulher. Eles acharam que ela não era digna de clamar ao Senhor. E o Senhor Jesus diz aqui para essa mulher, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Senhor Jesus veio para os judeus. Depois ele levanta o apóstolo Paulo para pregador dos gentios. E o povo judeu não recebeu o Senhor Jesus como único Salvador. E vemos, meus irmãos, que esta mulher, esta mãe, sofria com a sua filha que estava miseravelmente endemoniada. E ela veio pedir ajuda para sua filha. E os discípulos se precipitaram já. Despede-a que vem gritando atrás de nós. Talvez eles estivessem estressados de muita gente que os cercavam, multidões que seguiam o Senhor Jesus, pode ter sido até isso. Talvez não foi uma intenção mal. Mas essa mulher gritava. A dor no seu coração era grande. Imagina uma mãe que gerou um filho. Imagina Agar no deserto, vendo seu filho, ela despediu seu filho, deixou ele de longe, um tiro de arco. E Agar ficou lá distante do seu filho e o seu filho chorou. E o seu filho orou a Deus, disse que Deus ouviu a voz do menino Ismael. Deus viu as lágrimas do menino Ismael. E o Senhor Jesus, no momento aqui, ele não respondeu palavra nenhuma. Ele estava provando a fé desta mulher. Ele estava testando. Às vezes Deus está nos provando, meus irmãos. Às vezes você fez uma oração, mas você já desistiu. Você buscou em oração a Deus, mas você disse assim, mas Deus não me ouviu, por que eu vou orar de novo? O primeiro não que você recebeu já desistiu. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, não. Levanta a sua cabeça. Continua clamando. Veja a situação dessa mulher. Ela estava lutando pela sua filha. Ela estava amando o seu próximo. Aquela que saiu dentro do seu ventre. Aquela que estava sofrendo, sua filha. É um pedaço dela, dessa mãe. E o Senhor Jesus respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi o primeiro não que o Senhor Jesus disse para ela, para provar a fé dessa mulher. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Essa mulher insistiu na oração, ela adorou o Senhor Jesus. O que quer dizer isso, meu irmão? Ela se despiu do seu ego. O ego dela foi ferido? Foi, mas ela deixou o ego dela para trás, minha irmã. Ela não ficou ofendida. Ela não foi uma geração mimada, essa mulher. Não foi uma pessoa mimada. Primeiro não, ela desiste. Será que o primeiro não que você recebeu dessa proposta de emprego, que você foi atrás, já desistiu? Bata nesta porta, insista, ligue, persevere, lute. Não esmureça na fé. Lucas 18, o dever de orar sempre, nunca desfalecer, nunca desanimar. É continuar a caminhada, é continuar batendo na porta, fazendo a sua parte, insistindo. Insista que você vai conseguir. Insista que você vai vencer este pecado. Insista que você vai santificar a tua vida. Insista na oração, que Deus vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo.
Deus vai te revestir do seu poder, Deus vai te santificar, vai te capacitar, vai adestrar tuas mãos para a batalha através da insistência, porque esta mulher adorou o Senhor, ela se despiu do seu ego, da sua vontade, ela não ficou se vitimizando, meu irmão, minha irmã. Essa mulher foi e perseverou buscando o Senhor Jesus. Muitas pessoas ouvem um não, já desistem fácil. Ouve um não, já para por aí. Não é assim não, meu irmão, minha irmã. E esta mulher disse: Senhor, socorre-me. Pela segunda vez ela fez a sua oração. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos, que eram os judeus, e deitá-lo aos cachorrinhos, que eram outros povos que não era a promessa de Deus até então. E ela disse: Senhor, sim, Senhor, eu sei, Senhor, eu sei que eu não sou merecedora. Como o Senhor Jesus fala da oração do publicano e do fariseu. E o publicano, ele nem olhava para o céu, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Já o fariseu, não, eu sou o tal, eu sou o tal, eu sou o tal. Mas o publicano não, foi humilde. Batia no peito e dizia: sê propício a mim, pecador. Não sou digno nem de olhar para o céu. João Batista disse que não era digno nem de desatar as sandálias, nem de tirar as sandálias dos pés do Senhor Jesus, e batizou o Senhor Jesus. Então o Senhor disse para ela que não era lícito ele dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, eu sei, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Pela terceira vez, ela pediu ao Senhor a sua misericórdia. E então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Veja, meus irmãos, a fé grande, qual que ela é? A fé grande não é a grandeza, a fé grande é a simplicidade. A fé grande, meus irmãos, é se colocar lá embaixo. Que ela se colocou como um cachorrinho. Ela pediu uma migalha. Ela se reduziu tanto a ponto de dizer que como se fosse um cachorrinho. Na humildade desta mulher, ela se esvaziou de si mesma, como o Senhor Jesus, lá em Filipenses 2, ele se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória. Ele disse certa vez: se eu quisesse, eu rogava ao Pai, ele me mandaria 12 legiões de anjos para me livrar desse sofrimento. 12 legiões de anjos. Mas ele tinha que ir para a cruz. Cristo se despiu de toda a sua glória, fazendo semelhante aos homens, se fazendo um homem mortal. Em Hebreus diz que por um pouco de tempo ele foi feito menor do que os anjos. Por um pouco de tempo, por causa da natureza humana que ele havia assumido. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu poder no céu e humilhou-se até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele lava até os pés dos apóstolos. E Pedro até questionou: não, Senhor, não vai lavar meus pés, não. Pedro, se eu não lavar os teus pés, Pedro, não tens parte comigo. Ah, Senhor, não lava só meu pé, então lava o meu corpo inteiro. Mas já está limpo, Pedro, pela palavra. Por enquanto é só os pés. Vejamos, meus irmãos, a humildade desta mulher. Se fez como um cachorrinho. E o Senhor Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Quantas pessoas que poderiam, através da humildade, ter as suas orações respondidas por Deus, mas a soberba faz com que a pessoa não receba aquilo que ela está buscando da parte de Deus por causa da sua soberba, por causa da sua ira, da sua rebeldia. Caim está virado. Deus falou para Caim: se você fizer o bem, Caim, você vai receber o bem. Por que você está com ódio no teu coração? Só para ti será esse desejo. E Caim matou o seu irmão Abel.
porque era revoltado. Tem pessoas, meu irmão, minha irmã, que é até revoltada contra Deus porque não consegue receber aquilo que ela está pedindo de Deus através da oração. Ela fica revoltada, ela culpa a Deus por tudo. Ela se revolta contra Deus, culpa a Deus porque nasceu desse jeito, porque nasceu doente, porque nasceu pobre. A pessoa vive revoltada. Em vez de acertar a sua vida com Deus, ela fica revoltada. Principalmente adolescente, na fase de adolescência, ela fica revoltada. Por que nasciam pessoas, pais pobres? Por que eu não consigo fazer uma faculdade? Faça a diferença, minha irmã. Faça a diferença, meu irmão. Mostre que você é capaz. Você nasceu em família pobre, mas Deus pode te abençoar e te fazer um doutor. Mas você tem que ser humilde, buscar o Senhor e lutar, correr atrás, como Jacó correu por 20 anos na terra do seu tio Labão, terra de Padã-Arã, lugar distante da casa dos seus pais, porque ninguém cresce debaixo de sombra. Deus feriu a bobureira que estava fazendo sombra na cabeça de Jonas, lá na cidade de Nínive, na porta da cidade de Nínive. Deus feriu a bobureira e o sol começou a queimar a cabeça de Jonas. Ninguém cresce debaixo de sombra, meu irmão, minha irmã. Crescemos ali na prova, debaixo de chuva de saraiva, de pedra, sol durante o dia e sono privado de noite, que foi a vida de Jacó. Valente como foi Davi, homem de guerra, homem que lutava para chegar no palácio, primeiro ele estava cuidando das ovelhas de seu pai no pasto, se sujando ali na terra, no barro, limpando fezes de ovelha, cuidando das ovelhas, tosando as ovelhas, alimentando elas, apacentando. E depois Davi foi para o palácio. Essa mãe lutou pela sua filha. Você pode lutar pela tua filha. Você pode lutar pelo teu filho, pela tua família. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ver a tua ação, a nossa ação. É oração e ação. Temos que orar, temos que vigiar, orar e agir. Meus irmãos, é a palavra que Deus pôs no meu coração, que temos que ser humildes como essa mulher foi, como um cachorrinho. Sabe como é que é o cachorrinho, meus irmãos? Eu tenho 2 cachorros em casa. E os meus cachorros, eles ficam perto de mim, esperando que eu dê alguma coisa para eles comer ou façam algum carinho. O cachorro é muito apegado nos donos. E eles ficam na expectativa, esperando que a gente dê alguma coisa para eles. Porque se a gente não der, por eles estar dentro do nosso quintal, eles morrem de fome. Por isso que há um ditado popular que diz que o cachorro que tem muitos donos, ele morre de fome, né? Porque alguém vai esquecer. Então os cachorrinhos, eles ficam esperando que a gente dê algo para eles, que os alimente, que troque a sua água, que cuide deles. Veja a humildade dos cachorrinhos. E o que eles precisam para viver? Apenas uma casinha, uma vasilha de água, uma vasilha de comida. E um lugar para ficar nesse quintal. Nós vemos, meus irmãos, que essa mulher se fez como um cachorrinho. Ela não foi soberba grande. Não, Senhor, mas eu preciso de uma migalha. Eu não sou merecedora, eu não sou judia. Eu sou de outra tribo, eu sou cananeia. Mas eu sei que o Senhor é cheio de misericórdia. Eu já ouvi falar, a tua fama chegou até mim. Eu estou vindo a ti porque eu preciso, porque eu sei que o Senhor pode libertar minha filha com apenas uma palavra. Eu sei que o Senhor tem poder de ordenar e ela ser liberta lá na minha casa. Porque eu creio como aquele soldado que pediu uma palavra tua e meu servo sarará. E esta mulher foi humilde. E Deus requer de nós humildade. Deus requer de nós que sejamos como crianças diante do Senhor na humildade, na simplicidade buscando a Deus, sem soberba, sem ensoberbecer, na humildade, chorando, clamando. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Preciso de ti. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Me ajude nos meus filhos que me dá trabalho, nesse vizinho. E expõe diante do teu Deus todas as tuas causas, ouvinte. Tudo aquilo que você está precisando. Expõe diante de Deus, na humildade. E o Senhor vai te ajudar. Aqui diz que o Senhor Jesus respondeu no versículo 28, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé.
Seja isso feito para contigo como tu desejas. Veja que o desejo dessa mulher era que a sua filha fosse liberta desses demônios. Era que ela tivesse paz. Era que a sua filha pudesse dormir em paz, trabalhar, seguir a sua vida, estudar. Uma pessoa, um membro da nossa família está parado, meus irmãos, é triste. Toda a família sofre. Um filho nas drogas, uma filha nas drogas, na prostituição, enferma em cima de uma cama, numa cadeira de rodas. Toda a família sofre. Mas bata na porta da misericórdia. Clama ao nosso Deus que tudo pode, na humildade, na perseverança na oração. Poderoso é Deus para mudar a tua vida. Deus promete ouvir as nossas orações. Esta é a palavra que Deus pôs no meu coração neste dia de hoje. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, graças te damos pela tua palavra, Pai, que nos ensinou que o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações, como libertou a filha desta mulher cananeia que estava endemoniada, miseravelmente endemoniada, Pai. Quantas pessoas que estão sofrendo com seus filhos nas suas casas, Pai. Ó Deus, entra com providência, ouve a oração desta mãe, deste pai, desta pessoa que precisa de uma porta de emprego, que precisa, Pai, de uma cura de uma enfermidade. Ó Deus, ouve as nossas orações, nos ajude a nos colocarmos no nosso lugar, Senhor, porque diz que a terra é estrado dos teus pés, escabelo dos teus pés, e os céus é o lugar do teu trono onde o Senhor habita. Ó Deus, nós somos moradores desta terra que o Senhor criou, somos do pó e ao pó tornaremos. Mas quando o Senhor vê um coração sincero e quebrantado, com humildade, como Ezequias chorou, virou seu rosto para a parede e chorou diante de uma sentença de morte, como o choro do menino Ismael e a sua oração, o Senhor ouviu abrir os olhos de Agar, como o Senhor ouviu a oração, o grito, o clamor desta mãe com a sua filha endemoniada, e o Senhor Deus entrou com libertação. Ó Deus, liberta esta pessoa que ouviu esta palavra e que está orando neste momento, Pai. Tu és o nosso Deus todo-poderoso, Pai. O Deus que ouve as nossas orações. Ó Deus, receba esta voz de oração. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra permaneça nos nossos corações para sempre. Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook, TikTok e Quai. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém. E graças a Deus.